Kirchhoff. Aqui nessa gravação vou estar dando alguns exemplos de como aplicar aquelas leis na análise de circuitos, ok? Principalmente, presta atenção na questão de convenção de sinal, questão de onde é positivo, onde é negativo, quando considerar positivo, quando considerar negativo, e isso é muito importante, ok? Então, primeiro exemplo fazer com vocês é para estar aplicando a lei das malhas, vendo na prática a lei das malhas. E vocês vão ver que é algo que a gente já fazia antes mesmo de dar o nome de lei das malhas. Bom, eu quero verificar ela. Então, dado esse circuito, eu tenho esse circuito aqui composto por uma fonte de tensão de 120 volts e 3 resistores, um de 10 ohms, outro de 20 ohms e outro de 30 ohms. 3 resistências. E aqui nessa figura está indicada uma corrente elétrica que percorre ele no sentido horário com valor de 2 amperes. Então, essa corrente elétrica passa pela fonte, passa por cada uma dessas resistências. Aqui nesse circuito está marcado a tensão da fonte, que é 120 volts. Mas, como a corrente passa por cada uma dessas resistências, pela primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I, eu consigo calcular quanto que é a tensão em cada uma delas. Ou seja, aplicando o RI aqui, 2 vezes 10, 20 volts. Para a resistência 2, o RI, 2 vezes 20, 40. Para a resistência 3, 2 vezes 30, 60. 60 volts. Ou seja, se a minha fonte fornece 120 volts, a resistência 1 rouba energia, dissipa 20 volts de energia. A resistência 2 vai estar dissipando, vai estar retirando, gastando da energia da fonte um total de 40 volts. E a resistência 3 vai estar consumindo 60 volts dessa minha fonte, ok? Pela lei das malhas, se eu somar todas essas tensões, a tensão que é fornecida, 120, com as tensões que estão sendo dissipadas por cada resistor, a resposta tem que ser zero, tem que ser nula. Então, vamos verificar isso na prática. Então, eu vou somar E da fonte menos a tensão em cada um desses resistores, V1, V2 e V3, onde esse sinal negativo é porque aqui eu tenho uma queda, uma perda de energia, por isso negativo. O valor da tensão na fonte é 120, então essa tensão em cada resistor pela lei de Ohm vai ser R1 vezes I, menos R2 vezes I, menos R3 vezes I. URI, né? URI, primeira lei de Ohm. Então, 120 menos 2 vezes 10, menos 2 vezes 20, menos 2 vezes 30. Isso é igual a 120 menos 20, menos 40, menos 60. Fazendo rapidamente de cabeça, né? 120 menos 20, 100. Menos 40, 60. 60 menos 60, igual a zero. Então, nesse exemplozinho, está comprovada a validade da lei das malhas. Ou seja, quando eu somo todas as tensões que estão presentes numa malha, que estão presentes no circuito fechado, isso sempre tem que ser igual a zero. Aqui foi um circuito simples, mas se fosse um circuito em paralelo, independente da malha que eu esteja pegando, a soma tem que ser nula. Sempre. E é como eu fiz aqui, joguinho de sinal, não pode esquecer. Se eu estou falando de tensão nas resistências, sempre vai ser nulo, ok? Esse segundo exemplo é para ver aquela história do sinal da resistência, né? Então, exemplo 2, eu vou achar a corrente
para esse circuito aqui, esse carinha aqui, só que eu vou achar de duas maneiras, tá? Então, tem duas maneiras, por isso que ele aparece duas vezes. Não é que é diferente, não. Eu vou achar a corrente elétrica, só que fazendo análise desse circuito de dois pontos de vista diferentes. Antes de começar isso, vamos relembrar primeiro a questão do sinal. O sinal na resistência, ó, morrinho positivo, buraquinho negativo. Morrinho positivo, buraquinho negativo. Eu sempre vou estar classificando o sinal da resistência no sentido de fora do circuito. Porque como é um zigue-zague, né? Se eu estar olhando de cima, aqui vai ter um morro, mas se eu olhar de baixo, aqui vai ter um buraco, né? Então, tá vendo que é meio relativo? Como forma de padronizar, sempre olha a resistência de fora para dentro. De fora para dentro. Então, olhando de fora para dentro, esse é o polo positivo e esse vai ser o negativo, né? Olhando de fora para dentro, esse é o negativo, esse é o positivo. Então, adota sempre isso, de fora para dentro. Outra coisa aqui, nesse desenho, tá vendo que está marcado essa seta em azul com I? Bom, I é de corrente, né? E essa seta azul, ela está indicando o sentido real da corrente elétrica nesse circuito. Então, o sentido real, que espera-se da corrente elétrica aqui, dada essa fonte, é que seja nesse sentido horário. Então, sentido horário, a seta azul representa o sentido real. Mas vamos supor que eu não saiba o sentido da corrente. Não sei lá. Ou eu estou desatento, eu não sei o sentido dessa corrente. Eu vou considerar, se eu não sei, eu vou chutar um sentido para ela. Vou arriscar, falar, eu não sei que sentido está indo essa corrente. Eu vou chutar nesse primeiro caso que a minha corrente está indo no sentido horário, que, por coincidência, é igual ao sentido real. Mas, de novo, a seta verde, então, está representando o sentido da corrente, mas é um sentido que eu estou supondo, imaginando que eu não saiba qual que é o verdadeiro sentido dela. Então, é um sentido adotado por mim, tá? Esse não tem nada a ver com esse. Eu adotei como se eu não soubesse esse real sentido. Partindo disso, então, eu vou percorrer o meu circuito no sentido que eu adotei. Ou seja, eu estou no ponto A, então eu estou aqui, eu vou atravessar a minha fonte, a corrente sai pelo mais. Depois, o que eu encontro? Encontro a resistência. A resistência, sinal, ela chega no positivo, sai no negativo. Então, vai ser menos 2i, sai no negativo. Passou a resistência R1, ela vai até a resistência de 4 ohms. Ela entra no positivo, sai no negativo. Ó, tá saindo no negativo. Então, menos 4i. Entendeu a brincadeira? A corrente, o meu potencial aqui, ele vai adotar o sinal de onde sai a corrente. Na fonte, a corrente sai pelo lado positivo, mais 12. Na resistência, a corrente sai pelo lado negativo, menos 2i. Sai pelo lado negativo, menos 4i. Por isso que é importante a questão do sinal, olhar de fora para dentro. Montada a minha equaçãozinha, visto que os sinais estão ok, agora é resolver, né? Então, menos 2 menos 4, menos 6. Então, vai ficar menos 2i menos 4i menos 12, menos 6i igual a menos 12. Então, a corrente, nesse caso, é igual a 2 amperes. Menos 12 com menos 6, 2 amperes. Ok? Agora, vamos supor que eu decidi não adotar a corrente no sentido horário, mas eu quis adotar a corrente no sentido anti-horário. Lembrando, eu não sei
qual o sentido real dela e quero chutar um sentido para a corrente. Então, aqui eu chutei ele como sendo horário, deu valor de 2 amperes. Se eu tivesse chutado no sentido anti-horário, teria dado diferente, será? Então, vou considerar aqui, ó, sentido anti-horário. Então, ó, seta verde é o sentido que eu estou adotando para a corrente, anti-horário. Embora eu tenha adotado o sentido anti-horário, o sinal das resistências, isso não pode mudar, isso é padrão. Buraco é negativo, morro, pico, positivo. Buraco negativo, morro positivo. Isso não muda, ok? Então vamos lá. Vou começar a percorrer o circuito no sentido que eu adotei para a corrente, que foi o anti-horário. Então estou aqui no ponto A, eu vou andando pelo condutor, encontro a resistência. Só que agora eu estou olhando no bom sentido, é claro, o buraquinho da resistência. Então a corrente entra no buraco e sai pelo lado positivo. Opa! Então já mudou as coisas. Nesse caso aqui, a corrente saía pelo negativo. Agora a corrente sai pelo positivo. Depois, vou indo, encontro outra resistência. Entra no negativo, sai no positivo. E na fonte? Olha só, ela chegou na fonte, entrou no positivo, mas agora ela saiu no negativo. Lembra aquela regra que eu falei? Adota o sinal por onde sai a corrente? É isso que eu vou fazer. Então, ó, quando a corrente passa por essa resistência, sai pelo mais. Então, mais 4i. Passa por R1, ela sai no mais 2i. Passa pela fonte, sai no menos da fonte. Então, menos 12. Olha, tá vendo? Ó, eu inverti o sinal, é a mesma expressão que antes, só que com sinais trocados. Ou seja, pega esse 12 e joga para a direita, fica positivo. 4i mais 2i, 6i igual a 12. Então a corrente foi igual de 2 amperes. Tá vendo? Olha só que interessante. Independente do sentido que eu adotei para a corrente, isso não influenciou o valor e muito menos o sinal que eu obtive. Foi exatamente a mesma resposta. 2 amperes, considerando no sentido horário, como 2 amperes no sentido anti-horário. Conclusão. Respeitada a convenção de sinais, a escolha do sentido da corrente é arbitrário, tanto faz, não importa, desde que respeite a convenção de sinais. Por isso que é importante essa questão de sinais. Se você adotar os sinais corretamente, não importa o sentido da tua corrente, a resposta vai ser a mesma. Tá aqui a comparação. Fiz os dois jeitos, deu a mesma resposta, mas porque eu respeitei a convenção dos sinais. Outro exemplozinho, no circuito abaixo, calcular a corrente e a tensão, a corrente, a tensão e a corrente, porque é para calcular a corrente mesmo, em cada uma das resistências. Então eu tenho essas resistências, eu tenho esse circuito aqui, é um circuito composto por uma fonte e um receptor e mais 3 resistências, R1, R2 e R3, ok? Então, como que eu vou resolver? O passo a passo é basicamente o seguinte, eu vou escolher um ponto inicial nesse meu circuito, depois eu vou estar escolhendo um sentido para análise, vou estar chutando um sentido para a corrente, horário ou anti-horário. Escolhido esse sentido da corrente, eu vou começar a percorrer o circuito olhando com atenção, respeitando a convenção de sinais, tá? E, é claro,
sempre escrevendo a lei das malhas nesse caso. Então vamos lá, ó. Então tem ponto inicial A. É da onde que eu vou partir? Essa bolona azul aí. A. O sentido da corrente está no sentido horário, tá vendo? Ó, seta azul, sentido horário. Eu vou considerar, eu vou adotar esse o sentido do meu circuito. Então, eu vou analisar ele no sentido horário, percorrer no sentido horário. Beleza. Vamos lembrar os sinais. Então, I, a corrente que eu estou adotando agora é no sentido horário. Para as resistências, morrinho positivo, buraquinho negativo. Morrinho positivo, buraquinho negativo. Morrinho positivo, buraquinho negativo. Sempre olhando de fora para dentro, de fora para dentro, de fora para dentro. Agora eu vou escrever a minha equação, né? Vamos escrever a equação. Então, acompanha comigo. Eu estou aqui no A. Que eu vejo? Qual a primeira coisa que eu vejo no sentido horário quando eu saio de A? Eu encontro R1. Então a corrente vem, passa por R1. Ela sai no negativo de R1. Então, menos 2,3 vezes I. Depois, entra no negativo da fonte, sai no positivo da fonte, mais 4,4. Depois, entra no positivo desse receptor, sai no negativo do receptor, menos 2,1. Depois, entra no positivo de R2, sai no negativo de R2, menos 1,8 I. E por fim, entra no positivo em R3, sai no negativo em R3, menos 5,5 I, igual a zero. Acompanhou? Acompanhou? Viu os sinais? Viu os sinais? Olha até que interessante. A fonte foi positiva. Receptor, naturalmente, acabou sendo negativo. Lembra quando eu falei de receptor para vocês? Receptor num circuito, quando está junto com o gerador, considera negativo. Aqui, naturalmente, só olhando o sentido da corrente, apareceu o sinal menos. Agora é matemática. Agora é matemática. Então, vamos lá. Menos 2,3i, menos 1,8i, menos 5i. O que não tem i, eu jogo para a direita. Então, menos 4,4 mais 2,1. Então, vai ficar menos 9,6i igual a menos 2,3. 9,6 passa dividindo, 1 pelo outro é igual a 0,24 amperes. Então, a corrente desse circuito é 0,24 amperes. Ok? Agora eu vou inverter a corrente. É a mesma ideia invertendo a corrente. Sentido anti-horário agora. Sentido anti-horário. Então, mesma ideia. Eu estou aqui no ponto A, tá? Corrente, sentido anti-horário. Coloquei as convenções de sinais, olhando de fora para dentro. Positivo e negativo. Positivo, negativo. Positivo, negativo. E aí eu vou escrever minha expressão, ó. Então, estou saindo de A no sentido anti-horário. V para cá ou V para cá, tanto faz. Mas tudo bem, vai. Vou seguir por aqui, ó. A corrente entra no negativo, sai no positivo. Não sai no positivo? Então, mais 5,5. Tá aqui, ó. Mais 5,5i. Depois, o que ela encontra? Encontra R2. Entra no negativo, sai no positivo. Mais 1,8i. Depois ela encontra o receptor, né? Encontra o receptor. Mas olha só que engraçado. No receptor, ela entra no negativo e sai no positivo. A regra não é considerar o sinal de onde sai? A gente sabe que é um receptor aqui. Mas mesmo assim eu vou respeitar a regra Moore.
a suprema regra geral. O sinal é por onde sai. Se é um receptor, mas a corrente sai pelo lado positivo, mais 2,1. Mais 2,1. Regra mor, regra mãe, a mãe de todas. Põe o sinal por de onde sai a corrente. Passou do receptor, a corrente vem para cá, 4,4 volts. Entra no positivo, sai no negativo. Opa, a fonte está negativa agora? Sim, a fonte está negativa, porque foi o padrão, o sentido que eu adotei está fazendo isso. Então, a nossa fonte é menos 4,4 volts. E por fim, chega em R1, entra no negativo, sai no positivo. Então, mais 2,3. Agora, fazendo a matemática, né? Então, eu tenho 9,6i menos 2,3, né? Menos 4,4 mais 2,1, menos 2,3, igual a zero. Ou seja, I é igual a 2,3 dividido por 9,6, igual a 0,24 amperes. Mesmo valor que antes, não foi? Antes também tinha dado. Mesma coisa. E reforça aquela ideia do primeiro exemplo de sinal. Independente do sentido que eu adote para a corrente, se eu respeitar a convenção de sinais, a resposta sempre é a mesma. Então, o resultado não depende do sentido que eu estou adotando da corrente, depende da convenção de sinais que eu estou adotando. Por isso que tem que ter cuidado. Dica: escolha o sentido da corrente pela bateria de maior tensão. Por quê? A bateria de maior tensão, ela vai ser a fonte. Aqui no caso, quem que seria a fonte? 4,4. Na conta, ela apareceu negativo. Significa que a minha fonte é o receptor? Não, jamais. Na prática, 4,4 é uma fonte. Só que aqui no papel, ou melhor, na tela, né? Ela está simbolizada como um receptor, mas apenas por conta da convenção de sinal que eu adotei. Tá? E mesmo assim, isso não influenciou em nada a nossa resposta final. Não mudou em nada, nada. Então, dica: você pode seguir ou não precisa seguir, vai ter o critério. Mas adotar o sentido da corrente de acordo com a bateria de maior tensão, que vai ser a fonte. O que você espera da fonte? Que a corrente saia pelo lado positivo, ao contrário desse caso aqui. Tá? A mesma coisa, o mesmo caso, só que agora eu vou fazer um pouquinho diferente. Quer ver como que a questão do sinal é importante? Ó, sentido anti-horário de corrente. Estou pegando aqui, ó, no sentido anti-horário de corrente. Vou fazer a mesma análise que antes. Então, estou no ponto A, eu vou sair do ponto A e ir no sentido anti-horário. Primeira coisa que eu encontro, R3. Então, eu vou encontrar R3. Então, chega aqui, ó. Menos, entra no menos, sai no mais. Tá aqui. Mais 5,5i. Depois da R3, chegou em R2. Entrou no menos, saiu pelo mais. Mais 1,8i. Depois da R2, o que ele encontra? O receptor. E aí, você que tá de bobeira, que fala, já que eu já vi, é receptor. Receptor é negativo. Nem pensa no sinal. Lembra daquilo, receptor é negativo. E tá com menos 2,1. Tá aí. Tacou um riscão aí, ó. Menos 2,1. Saiu do receptor, chegou na fonte. Aí você lembrou. Ah, fonte, gerador é positivo, né? Gerador é positivo. Taca ali, ó, uma cruz, para enterrar mesmo a conta. Uma cruz, mais 4,4. Nem tá aí para o sentido da convenção de sinais. Mais 4,4. Passou a fonte, encontrou um receptor, menos, saiu pelo lado positivo, mais 2,3. E agora
você vai pegar e resolver isso, né? Contar o valor de I. Então vai ficar 2,3i mais 1,8i mais 5,5i igual. Aqui é mais, fica menos 4,4. Aqui é menos, fica mais 2,1. Ó, só passei esses dois caras para a direita. Tá aqui. Então vai ficar 9,6i menos 2,3. Então, meu I é igual a menos 0,24 amperes. Ó, professor, mas deu 0,24 amperes. Não, deu menos 0,24 amperes. Menos. Você já viu corrente negativa? Já viu corrente negativa? Existe corrente negativa? Não existe, né? Corrente, por definição, é um valor positivo. É um fluxo de elétrons. Então, é positivo. Esse menos está errado. Esse menos errado, embora o sinal tenha sido o mesmo, ele está indicando para você que o sentido que você adotou para a corrente foi inverso do que é o real. Por quê? Porque você fez uma lambança, literalmente você fez uma lambança, né? Se você tivesse trocado os sinais, aqui fosse negativo e aqui fosse positivo, ou para estar adotando fonte positiva e receptor negativo, o sinal das resistências teria que ter alterado. Então, esse sinal de menos não é que a tua conta está errada, tanto que chegou em 0,24 amperes também. Mas a resposta sua, quando aparece esse sinal de menos, significa que é um alerta, um aviso, que o valor da corrente, ou melhor, o sentido da corrente adotado na sua análise está invertido. Então você tem que jogar fora? Não. Esse valor está correto, a menos o sinal negativo. Então, se você precisar, a tua resposta final vai ser I igual a 0,24 amperes. Positivo. Positivo. Você pode ignorar esse sinal negativo. Aqui no caso. Tá? Dessa maneira, o sentido da corrente é suposto no início do problema, e se o resultado for negativo, ele deve ser invertido no final dos cálculos. Então, se você for utilizar esse valor de 0,24 para mais alguma outra coisa, por exemplo, calcular potência, π, no π não entra a corrente, e você não vai utilizar o π com uma corrente negativa, você vai considerar mais 0,24. Você ignora o sinal negativo. Ok? Então, só essa observação, ficar bem atento com o sinal. Se aparecer por um acaso negativo na tua corrente, e vai aparecer. Já te garanto que uma hora, um exercício ou outro, vai aparecer uma corrente negativa. Mas não é o fim do mundo. Só dá uma revisada nas contas e aí você pega o valor positivo. Ok? Bom, então era isso, gente. E até mais.